Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo, aqui da nossa região, você é o nosso convidado a estar conosco em nossa cidade de Presidente Epitácio, na nossa sede, na Rua Cuiabá, 146, todos os domingos às 8h30 da manhã. Nós temos ali escola dominical. No bairro da Vila Esperança, onde nós estamos também, nós temos aos domingos, 8h30 da manhã, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Você é o nosso convidado especial a estar presencialmente conosco. E aqui apenas um subsídio, aqui apenas uma preparação para o professor ou professora, em sala de aula, termos o melhor entendimento da palavra do Senhor. Estivemos estudando a lição passada, que foi a lição de número 9, que falou sobre o título Resistindo à Tentação no Caminho. Entendemos, queridos, que assim como Jesus Cristo, ele foi tentado em tudo, em todas as áreas. Haja vista Jesus, ele não tinha a natureza pecaminosa como nós temos. Ele foi tentado na esfera intelectual, na esfera moral, na esfera espiritual. Mas Jesus, ele nos deu o antídoto para vencer as tentações. Como que Jesus venceu, queridos? Como que ele nos ensinou a vencer? Lá em Lucas 4 nos ensina isso, em Mateus capítulo 4. Ele foi cheio do Espírito Santo, a oração, o jejum e a palavra, que é uma das 3 armas também que Jesus, ele utilizou. Haja vista, tem a 4ª arma, que é ele ser cheio do Espírito Santo. Mas nós já estudamos aí uma lição que falou sobre 3 armas ali usadas por Jesus. E falamos sobre o textual, que é vigiar e orar para que não entreis em tentação. A primeira coisa que vem na nossa mente, será que quem está vigiando e orando não vai entrar, a tentação não vai vir sobre ele? E aí nós lemos outro texto, vai falar para que não cairdes em tentação. A pessoa que está orando e vigiando não imuniza ele, não livra ele de tentação. Mas essas oração e a vigilância são uma arma poderosa para você vencer a tentação. Eu nasci de novo, queridos, eu já sou um cristão. Isso não me imuniza e também não me dá o direito de se achar o forte o suficiente de que eu possa estar em todos os lugares, todos os ambientes, que eu já sou forte o suficiente. Não, queridos. O próprio Senhor Jesus, ele diz que o espírito está pronto. Algumas versões falam que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Nós vamos entender aqui algumas situações, queridos. E o diabo, ele nos iludibria, ele ilude, ele seduz, ele engana, porque ele é o enganador. Ele promete aquilo que não tem, que não é dele, como está lá em Mateus 4, tudo isso te darei. Mas ele não tem nada. Como é que ele vai ofertar aquilo que ele não tem? Eu poderia ir mais fundo aqui, queridos, nessa lição 9, falar sobre a tentação também na área da finança. Quantas das vezes vem tentação na área da finança sobre a minha e a sua vida? Nós vê aquilo que não é para ver e já desejar, já querer comprar sem fazer o cálculo, como diz lá em Lucas 14, na área social, política, na área religiosa, na área sexual. A tentação, ela vem em todas as áreas, queridos. E veja que a tentação vem, o processo é o diálogo com Satanás, e Eva aumentou essa intensidade do diálogo, aí entrou no campo da dúvida, né? O desejo, o engodo,
a atração. Veja que ela viu que a árvore era agradável, mas como que ela sabia que era agradável e era boa para comer? Ela viu que era agradável, mas ela não sabia que era boa. Porque ela disse que agradava aos olhos, boa para comer. Veja, a aparência enganou. Como que ela sabia que era boa para comer se ela não tinha comido? Satanás enganou. Ele ilude, queridos, as pessoas. Satanás, ele engana. Quantas pessoas que você vê, queridos, está bem, vamos se dizer, vamos usar um exemplo do casamento. A pessoa larga de uma pessoa aparentemente bonita, à vista, e pega uma pessoa feia, ridícula, que você olha, como que pode? É porque Satanás, ele engana. É porque Satanás, ele cega. E talvez essa pessoa que estava anteriormente, melhor do que aquela que ela está agora. Eu estou citando um exemplo simples que nós vemos. Como que Satanás, ele engana? Quantas propostas de emprego que são aparentemente boas que vêm sobre a minha e a sua vida? Mas às vezes não é a vontade de Deus. Talvez porque vai ganhar mais. Uma vez Deus não quer que você fique naquele emprego. Ele quer que você está inferior. Porque ele está buscando a Deus. Você está crente. Deus sabe como trabalhar. E a tentação, nós estudamos que ele vem na esfera humana. Ela não vem acima daquilo que nós podemos suportar. Deus nos dá força, queridos, para vencer. Precisamos tomar cuidado, queridos, para nós não cairmos em tentação. Precisamos vencer a ociosidade, não estarmos dormindo espiritualmente. O salmista Davi caiu porque, segundo Samuel 11, 5, era o tempo dos reis e a guerra, e ele foi fazer o quê? Ele foi passear no palácio. E ali viu a mulher, não apenas viu Betseba, mas buscou informação e sabia que ela era casada e caiu. José já foi diferente. José já fugiu, né? Porque a carne, ao diabo você resiste, mas a carne você foge. Existem circunstâncias que temos que fugir. E veja que lá em Daniel 3, aqueles 3 jovens foram provados e eles resistiram. Né? Veio sobre eles ali. Eles resistiram firmemente. Ou seja, foi algo que veio sobre eles. José foi uma circunstância, mas ele fugiu. Davi não, ele já foi encontro da tentação, já foi encontro do pecado. É diferente de quando vem sobre mim e você. Precisamos resistir quando ela vem e também não podemos, queridos, ir ao encontro da tentação. É isso que eu e você precisamos entender. Existem circunstâncias que temos que fugir. Se for preciso, fuja daquele lugar, fuja daquele ambiente, fuja daquela aparência. Se for possível, corta relacionamento, corta amizades. Não estou dizendo para amar a pessoa. Quantas pessoas no mundo gospel também, que a tentação veio sobre ele de ter e mais ter e mais ter. Pessoas que não tinham nada hoje estão ricas através do mundo gospel, do louvor, ou da pregação, ou pastoreio, ou outras coisas, ou outras áreas, porque deixou cair em tentação. A tentação em si mesma, ela não é pecado. Aí eu ceder à tentação, sim. Eu não posso abrir brecha. Como Jonas estava ali dormindo no porão, e alguém perguntou aos marinheiros, que ocupação é tua? Em outras palavras, o que você faz da vida? Então precisamos estar sempre em batalha, como Davi não foi, que depois ele teve que ir. Sempre em batalha, orando, buscando a Deus, a casa de Deus. Talvez esse dia que você fala, hoje eu vou ficar em casa de boa, assistindo, comendo uma pipoquinha. Isso pode ser um grande laço para você. Há um ditado popular que minha mãe sempre dizia, as pessoas diziam, mente vazia é oficina para o diabo. Precisamos policiar aquilo que olhamos. O que os olhos não vê, o coração não deseja, o coração vai desejar aquilo que vem. Então, precisamos tomar, queridos, um certo cuidado. Existe um comentarista chamado Lawrence Peter. Ele diz que o problema de resistir a uma tentação é que você pode não ter uma segunda oportunidade. Eu quis entender isso aqui e eu que entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que às vezes a tentação não vem uma vez, só é fácil.
Mas a tentação nunca vem só uma vez. Ainda mais que Satanás conhece o meu, o seu ponto fraco. Não sei qual é o meu ou o seu, mas todos nós temos um ponto fraco e um ponto forte. Ainda mais quando ele sabe disso, porque ele não compreende as coisas dos homens. É o que diz lá em Mateus, capítulo 16. E aí, queridos, ela sempre vai vir de novo. Não vai desistir. Ela já estava observando aquela árvore ali. E Satanás sabia a quem pegar primeiro, que era Eva. E não foi diretamente Adão. Mas Adão co-participou também. Então precisamos tomar um certo cuidado, queridos. Não ir atrás da tentação. É igual a cobra. Você pode acordar e estar do lado de uma cobra e ela não fazer nada. Mas se você for lá pegar ela com a mão, ela vai te picar. Ou como a vizinha nossa do Chico, eu já disse que ela acordou no escuro, andou às trevas, levou picada. E tem cobra, principalmente a coral, tem que correr o mais rápido possível. Talvez você caiu em tentação e a mensagem para mim e sua vida é: arrependa-se o mais rápido possível. Foi o que nós aprendemos na lição passada. Se voltar para Deus, abandonar, confessar e abandonar, como nós demos na lição 8 também. E tem picada de cobra que tem 24 horas para você correr. Então corra a Cristo o mais rápido possível. Quando você caiu em tentação, se arrependa. Procure o pastor, procure ajuda. Se for com o irmão, procure resolva essa questão. Senão, o céu não nos aguarda. Então, a Bíblia diz em Lucas 4 que o diabo ausentou-se de Jesus por algum tempo ou até o momento oportuno. Depois ele foi tentado de novo. Jesus não foi tentado somente 3 vezes, mas foi tentado em todo o seu ministério. Então não podemos desistir e temos que resistir à tentação no caminho. Lembra daquele atleta das Olimpíadas de 2004? O Vanderlei Cordeiro? Ele correndo para chegar ao alvo no final, e aquele padre entrou na frente dele, fez ele perder alguns segundos, mas ainda ganhou uma medalha de prata. Mas ele almejava de ouro. E ele foi recompensado depois no Rio de Janeiro, em outras Olimpíadas, porque ele não desistiu, ele perseverou. Ainda que vem pessoas para querer nos tirar do caminho, fazendo nos tropeçar, nós temos que levantar a cabeça, se levantar e posicionar e seguir o caminho ao céu, queridos. Não podemos desistir. E a lição 10, queridos, vamos estudar sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. O que é o desenvolvimento? Quer dizer um crescimento. É um crescimento. É o Salmo 144:12, vai falar a questão do crescimento das crianças. E nós precisamos crescermos a cada dia, queridos. Aí desenvolver o quê? Uma consciência. Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 5, olha que Paulo vai dizer. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Mas uma boa consciência de que? Uma boa consciência de santidade. Queridos, nós vamos falar nessa primeira parte desse primeiro tópico sobre santidade. O tópico 1 vai falar sobre a perspectiva bíblica, da santificação, que do hebraico é kodesh, santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir-se a Deus, aos lugares, coisas, ou algo separado. Então, essa é a ideia que tem de santidade como algo separado. Santificação tem a ideia de separação, E deriva-se da raiz da hebraica kadosh, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar e dedicar-se. E aí tem um vídeo aí que eu fiz sobre a festa da dedicação, queridos. Aí acompanhe esse vídeo aí que vocês vão ver um conteúdo muito importante quando eu falo sobre a festa da dedicação, que é a Hanukkah.
e compartilhe com outras pessoas para que eles alcancem também. Então a ideia que traz também de santificação é separação, consagração, ser santo, ser santificado, ser separado. Só que aí nós vamos ver esse atributo de santidade, existe um modelo, um padrão que está em Deus, né? Está em Deus. E aí nós vamos ver que esses termos, ser separado, a palavra Kadesh aparece 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. Aí tem um objetivo de Kadosh que muito presente no Pentateuco, né, que traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação. Veja, Deus santificou um dia, ou seja, separou para ele. Então, vamos ver isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, né, é agiodizou, que significa santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar, consagrar e venerar ou ser santo. É o que diz lá em 1 Coríntios 6,11, que isso é uma obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Ou seja, isso só pode, querido, ser uma obra autêntica do alto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz com nós se tornamos santo. É o Espírito Santo que muda. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma obra do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses e Efésios 5:26, fala da lavagem, da regeneração pela palavra. 1 Tessalonicenses 5:23 fala da santificação que começa de dentro para fora. E o Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Então a santificação é de dentro para fora. Deus começa a trabalhar, moldar as nossas vidas de dentro para fora. Ponto 3, né, fala de o quê? Fala de santidade exigida pela palavra. Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida, queridos. Então, com Deus não existe meio termo. Então, essa santidade, ela começa-se pela palavra. João 15:3. Jesus diz, vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Como é que eu faço para me santificar? Através da palavra do Senhor. João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra nos santifica. E Jesus quer santificar em todas as áreas da nossa vida. Eu sempre digo que Jesus, ele não é um hóspede, ele é um morador, um habitante na minha vida e a sua através do Espírito Santo de Deus. Então com Cristo, ele não quer que nós vivamos momentos com ele, momentos de louvor, momentos de adoração. Vamos ver um momento com Deus. Não tem momento com Deus. Deus não quer apenas um momento com ele. Quando chega um hóspede na minha, na sua casa, um hóspede, você coloca ele na sala. Ele senta na sua mesa ou no seu sofá, ou no máximo na sua cozinha. Você não vai levar ele no seu quarto, ou no seu guarda-roupa, ou na sua cama, sua intimidade. Não. O máximo que ele vai é um ou dois departamentos. Haja visto o banheiro, se for o caso necessário. Mas um morador não. Ele já tem a chave. Ele entra a hora que ele quer e sai, mas ele é um habitante, ele é um morador. Ele vai na sala, ele vai na cozinha, ele vai no quarto, ele vai no banheiro, ele vai na cama. Porque ele é um morador, ele é um habitante. Tem pessoas que dizem, Jesus entrou na minha vida, só que as suas roupas não condizem com aquilo que ele fala. Jesus então não entrou na roupa. Jesus entrou na minha vida, mas eu compro e não pago. Então, Jesus não entrou na minha área da finança. Jesus entrou na minha vida, mas adultero. Então,
Jesus não entrou no meu casamento. Jesus entrou na minha vida, mas o meu celular, eu vejo prostituição, pornografia, coisas que não agradam ao Senhor, memes que não têm fundamento, programas que não têm fundamento. Então Jesus não entrou na minha área online. Jesus entrou na minha vida, mas eu assisto novela, outras coisas, mentira, compactuo com a mentira. Então Jesus não entrou na minha vida por completo. Jesus entrou na minha vida, mas eu não dou exemplo aonde eu vou, no meu trabalho. Jesus, ele quer não ser hóspede, ele quer ser morador, habitante na minha sua vida, lógico, através do Espírito Santo. O escritor dos Hebreus, ele diz 12:14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí o tópico 2 fala da santificação em seus estágios, né? A realidade da santificação pode ser um ato, um estado ou um processo que deseja nos levar a melhoras, a cada dia ser melhor. Existe um louvor que diz que hoje eu quero ser melhor do que ontem, né? E aí nós vemos para Provérbios, capítulo 4. Eu vou ler 2 versículos de Provérbios, que é o 4 e o 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída de vida. Ou seja, guardar o coração é se guardar. Salmo 109:11, só me diz, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração. Só que o 18 diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Assim é a nossa vida, queridos, diante do Senhor. E aí nós vamos para o ponto 2, que é os 3 estágios da santificação. Quando eu falo sobre santificação, eu preciso entender que existem 3 estágios da santificação. E o primeiro estágio da santificação é chamada de santificação posicional, ou seja, eu aceitei a Cristo, o Espírito Santo me inseriu no corpo de Cristo. Então eu já estou na posição de santo. É a chamada de santificação inicial, né? Ou posicional. Só que aí, queridos, talvez a pessoa tenha algumas coisas que precisam ser tiradas, que precisam ser removidas. É igual quando você olha no espelho, você acorda, você vai olhando no espelho, você tem umas remelas, você vai tirando, você tem uma sujeira, você vai tirando, você pintia o seu cabelo. Você olha o que precisa ser mudado e quando reflete na sua vida, você vê o que precisa ser tirado, removido e transformado ali na sua vida. Assim nós olhamos para a palavra. É o mapa do viajante, é o nosso mapa. É o nosso guia, é a nossa bússola do nosso caminho, é o nosso GPS. E nós olhamos para a palavra, o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, vai dizendo o que precisa ser tirado, removido. Aí entra a santificação progressiva, que é a segundo estágio da santificação, que é a progressiva. O que é a progressiva? É algo que está sempre em progresso. É algo que está sempre em evolução. Que a cada dia está sendo melhor. Como o sol nasce, quando o sol nasce, você vê que ele não reflete muito. Mas quando ele está no meio, ele já está clareando bem claro. Ou seja, cada vez que vai passando, o dia vai passando, vai melhorando. Assim, a nossa vida espiritual, temos que melhorar a cada dia com a santificação progressiva. Só que aí tem um terceiro estágio da santificação, que é a completa ou definitiva, ou a glorificação. É que nós vamos alcançar somente no céu. Até o momento em que estamos, nós só alcançamos dois estágios da santificação, que é a posicional e a santificação progressiva. A completa, olha só quando que nós vamos alcançar essa santificação completa. 1 João 3:2. Amados, agora somos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, é só quando ele manifestar para arrebatar a sua igreja.
Aí o corpo vai ser semelhante ao de Cristo quando ele ressuscitou. Mas vai ser corpo glorificado, não sujeito mais à carne, às coisas dessa vida, desse mundo. Aí sim estará no céu. Agora vemos apenas por espelho, apenas em parte. Mas sim veremos completamente como Cristo é. E a santificação completa, definitiva da glorificação. Que é os 3 estágios, né? E aí o tópico 3 fala o julgamento do Deus Santo. Porque alguém diz, não, mas Deus é amor. Por que tem pessoas sofrendo? Por que existe isso? Por que existe sofrimento? E muitas coisas que é a justiça de Deus. Exatamente por causa do seu amor, ele vai aplicar a sua justiça. Porque Deus, ele tem muitos atributos, e um dos atributos de Deus é a sua santidade. Deus, ele é santo. E veja que santo aqui, queridos, está no singular. Santificados ou santificados é nós, que é plural. Deus está santo, está no plural. Olha o que diz lá em 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos, plural. Nós devemos ser santos, plural, em toda maneira de viver. Olha o versículo 16. Portanto está escrito, sede santos, plural. Porque eu sou santo, singular. Deus é santo, ele é único, ele é singular. Deus, ele é santo. Então, Deus exige que sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 19, 2, 1 Pedro 16, nós lemos. Ou seja, Deus exige santidade baseado naquilo que ele é. No seu atributo da sua moral. Porque Deus exige algo que ele é. Por isso que Deus deseja que sejamos santos, santificados. Porque ele é santo. Ponto 2. Santidade exigida a todos os crentes. Precisamos nos empenhar, queridos, a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade, não conformar com esse mundo. Veja que Hebreus 12:14, seguir a paz com todos. Tem que ter paz, seguir a paz com todos. Só que Paulo em Romanos diz, se for possível, porque às vezes você tem paz e a pessoa não quer ter com você. Por isso que Paulo diz em Romanos, se for possível, né, lá em Romanos, deixa eu procurar aqui para os irmãos achar, aqui ó, achei, Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Por que Paulo ensina isso? Porque às vezes você tem paz com a pessoa, você quer ter paz com ela, você quer ter harmonia, mas ela não quer ter com você. Então que fique ele lá e você fique no seu lugar. Você não tem nada a ver. É ele que não quer ter com você, mas você quer ter paz com ele. Eu já trabalhei muito em lugares de pessoas que não querem ter paz comigo, mas eu quero ter paz com ela. Por isso que diz, se for possível. Por que Paulo está dizendo? Porque às vezes não é possível. Agora eu tenho que seguir a paz com todos. E todos também a santificação, sem a qual não é vencedor. Ou seja, sem santificação, sem paz não tem santificação. Agora, se eu não tiver paz com meu irmão, não suporto, não quero ver, não. Se você não tiver paz com seu irmão, aí você não vai ter santificação também. Porque se eu não tiver paz, eu não tenho santificação. Né? Porque no céu não tem separação. Então a santidade é a justiça de Deus. Ponto 3. A santidade e a justiça de Deus andam em harmonia. Se Deus ele é santo, ele também vai ser justo. Por que ele pune as pessoas? Né? Por isso que Deus não vai deixar imune o ser humano diante das suas rebeliões, diante do seu pecado, como aconteceu ali em Noé, em Gênesis 6. Ele poderia enviar a água ali e matar todo mundo, mas ele é santo, mas ele é Deus de justiça. Deus é Deus de amor e misericórdia, fez que Noé fizesse a arca e pregasse 100 anos, por causa do seu amor. Mas eles não deram ouvido, não acreditaram, a corrupção, a maldade. O que Deus fez? Veio um dilúvio e todos morreram afogados. Destruiu todos.
Viu como é que Deus é amor, mas ele também é justiça? Viu que Deus é santo, mas ele também é justo? Exatamente por causa da sua justiça, né? Então, a santidade e a justiça de Deus. A santidade e a justiça são um atributo divino que se relacionam. Deus ele vai fazer justiça exatamente porque ele é o que? Ele é santo. Então nós aprendemos aqui nessa aula dessa lição 10 sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. Então é algo que tem que ser desenvolvido. Se esse vídeo foi bom para você, queridos, compartilha nos grupos, com a família, com os amigos, nas redes sociais, nos Face, compartilhe. Porque se está sendo bom para você, vai ser bom para outras pessoas também. Estou com 397 inscritos e esse número precisa ser aumentado, né? 373, perdoe, e esse número precisa ser aumentado. E eu preciso de 1.000 inscritos para fazer um vídeo ao vivo e você nos acompanhar ao mesmo tempo. Então compartilhe, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, e aí você vai ver a obra de Deus crescendo a cada dia mais. Porque aqui eu não faço por dinheiro, eu não cobro. Eu não estou fazendo para ganhar lucro, para fim de obter lucro. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a nossa igreja, eu tenho a minha família. Também não tenho intenção de ficar famoso de maneira nenhuma. Eu quero se esconder atrás da cruz de Senhor Jesus. Mas estou fazendo isso aqui apenas para ajudar as pessoas, os professores, as professoras da escola bíblica dominical. Amém? Que o Eterno continue abençoando a minha e a sua vida.